E se o Homem de Ferro decidisse parar de salvar o mundo? O maior gênio da Terra usando sua mente para dominar e não para proteger. Tony Stark não é mais o herói que conhecemos. Ele é superior. Durante uma batalha mundial contra o Caveira Vermelha com poderes psíquicos, o Homem de Ferro, junto com um exército de heróis, derrotou o vilão, mas na luta acabou modificando a personalidade daqueles que lutaram. Enquanto a maioria acabou se recuperando, um Tony Stark mais sinistro se recusou a voltar atrás. E agora ele tem planos especiais para o mundo que ele jurou proteger. A história começa com o Homem de Ferro e sua armadura, após levar seus talentos de Nova York para São Francisco. Ele tem estado bastante ocupado, porque ele criou algo chamado Extremis 3.0, um vírus tecnológico projetado para transformar você na melhor versão de si mesmo fisicamente. Tudo isso controlado por um aplicativo distribuído gratuitamente para qualquer pessoa com um celular, mas apenas em São Francisco. E é claro, já dá para imaginar o impacto. Pessoas elogiando Stark por essa capacidade quase mágica de alterar sua própria aparência física instantaneamente, tornando-se a versão perfeita de si mesmo. Agora, em outra cena, vemos Stark tentando ser um herói comum, limpando as ruas de São Francisco, quando ele recebe um chamado de socorro da Mulher Hulk, que está lutando contra a Abominação adolescente, que, como o nome sugere, é uma versão jovem do Abominável. Durante a conversa, o adolescente acerta um golpe potente no Homem de Ferro, arrancando literalmente sua cabeça. Mas no fim, o próprio Tony não estava dentro da armadura, o que surpreende o jovem Abominável, antes que o Tony Stark derrote ele completamente. Mas o jovem vilão só queria chamar sua atenção, mas não deu muito certo, já que o Tony simplesmente o nocauteia. A Mulher Hulk fica irritada com Tony, por não estar presente pessoalmente. Então a cena muda para Tony, que estava ocupado em uma festa na piscina, aproveitando a vida como Tony Stark, mas seu momento de relaxamento é interrompido por Pepper Potts, que conhece o Tony bem e percebe que algo está errado. Ele mudou, e ela quer descobrir o porquê. Se isolando em uma parte do complexo do Stark, que exibe designs e invenções malucas dele, ela nota que ele está bebendo novamente. E se você sabe algo sobre Tony Stark, ele tem um histórico péssimo com álcool. Ele diz que está bebendo para compensar o tempo todo perdido durante os anos de sobriedade. Se Pepper já desconfiava, agora ela tem certeza de que algo está errado. Então vemos Tony com uma das armaduras mais legais, a armadura Indonsim, que funciona basicamente como um simbionte Venom, mas sem ser orgânico ou vivo. Pura tecnologia, capaz de responder a todos os seus desejos e pensamentos. Pepper ignora a armadura e diz que ele precisa conversar sobre o aplicativo da Extreme, questionando se ele já parou para pensar nas consequências que aquilo poderia causar. Tony, sendo o egomaníaco que é agora, simplesmente ignora ela, dizendo: "Eu transformei São Francisco em um paraíso da noite para o dia." Pepper explode. "Você acha que isso é piada? Claro, você pode se orgulhar de transformar 1 milhão de pessoas em supermodelos, mas e as pessoas sem acesso ao aplicativo? Você basicamente criou uma raça superior na cidade, mas também criou uma subclasse instantaneamente." E isso fica bem claro na cena seguinte, porque um grupo de pessoas começa a assediar uma mulher sem teto, porque, segundo eles, não querem gente como ela naquela cidade. Stark tornou todos bonitos, mas pessoas como ela ficaram para trás como uma mancha feia. Do nada, um cacetete acerta um dos agressores na cabeça. E quem é? É o Demolidor, que surge para proteger a garota. Mas o agressor então começa a gritar com terror ainda maior do que o Demolidor inspira, dizendo: "Não, algo está errado." Voltando ao Stark, ele continua explicando que não há com que se preocupar. A cidade não vai ficar assim. O equilíbrio será restaurado. Ele diz que não vai ganhar muito dinheiro dando coisas de graça. Ele planeja ganhar muito dinheiro. Antes que ele e Pepper possam continuar, saem e vê todos gritando de medo. Uma mulher loira se aproxima, suplicando: "Sumiu! Por favor, me ajude." Olhando para o celular, vemos que o aplicativo Extremis 3.0 era apenas um teste. Todos que baixaram e usaram seus efeitos quase mágico agora voltaram ao normal. E agora há uma taxa diária de $100 para renovar. Stark explica: "Acabei de lançar um novo pilar das indústrias Stark. Eu deixei todos sentirem a perfeição. E você tem ideia do que eles farão para tê-la de volta?" Então ele veste completamente a armadura e voa. Na página seguinte, vemos Pepper em outro lugar, sentado em uma cadeira e explicando. Pepper diz que Tony sempre disse que o maior medo dele não era que as pessoas erradas pegassem a tecnologia, as armas, os amigos ou as amantes dele. Quando ele me disse qual era o maior medo dele, eu pensei que era o ego dele falando. Mas agora eu entendo. E o pior cenário aconteceu. Sua mente foi tomada. Pode chamar de ego, mas é interessante ver como Tony, que acredita ser uma das pessoas mais inteligentes do planeta, teme justamente ter sua mente controlada, porque ele sabe o poder destrutivo das suas
suas próprias invenções. A pessoa com quem ela fala aparece apenas como uma silhueta, que poderia ser confundida com o Demolidor, ou até mesmo o Batman sem capa. Ele se levanta e diz: precisamos ativar o plano de contingência. A figura misteriosa responde: entendido. Tudo bem, Pepper, era para isso que nos preparamos. Então é revelado que se trata de uma versão antiga e modificada de uma armadura de ferro, algo que se tornará importante mais tarde. Agora, continuando, vemos Demolidor percorrendo as ruas de São Francisco em seu modo patrulheiro noturno, desta vez procurando algo específico. Ele sabe tudo sobre Tony e o aplicativo Extremis. Ele deu a perfeição a todos com um simples download e depois atirou com a mesma facilidade. E aqueles que não podem pagar ficarão desesperados para tê-la de volta. E as pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. O que, se você parar pra pensar, as implicações disso na vida real seriam completamente insanas. Imagina customizar seu próprio corpo com um simples toque na tela, apertando alguns botões e ter instantaneamente um corpo atlético, de nível olímpico, por apenas $100 por dia. Não parece nada mal, mas ao mesmo tempo, considerando o exemplo que estamos prestes a ver, seria algo como uma droga. As pessoas ficariam loucas. Eu acho que eu não ficaria louco por ter essa perfeição. E vocês teriam esse vício? Vocês acham que teriam? Deixe nos comentários. Enfim, continuando. Vemos que o Demolidor está observando em um beco escuro um garoto com a arma tentando roubar uma bolsa de uma mulher. O próprio Demolidor reflete: o coração desse garoto está batendo tão forte que eu provavelmente ouviria mesmo sem meus sentidos aprimorados. Ele está mais assustado que a mulher que ele está assaltando. Antes que o garoto possa fazer algo com a arma, o Demolidor intervém, usando seu cacetete para arrancá-lo dali e salvar a mulher. Só que ela, antes de ir embora, tira uma foto clara do rosto dele e diz: eu sou famosa na internet, isso vai estar online em 30 segundos. Sua vida acabou. Sozinho com o garoto, o Demolidor verifica a arma e percebe que não tinha balas. O menino só queria intimidar ela para roubar e conseguir um dinheiro para colocar no aplicativo. É tipo o tigrinho. Vendo essa onda de crime surgindo por causa do Extremis, ele decide que é a hora de ter uma conversa com Tony sobre essa nova utopia que ele está criando. Então ele vai até a ilha Stark, antiga Alcatraz, onde há uma festa rolando, e ameaça Tony: más notícias, vou acabar com vocês. Só que Tony, sem esforço algum, segura o Demolidor pela garganta e diz: você sabe que é sempre bem-vindo, mas se voltar, que seja sem essa atitude, antes de jogá-lo do prédio. Você também pensou que alguém tão habilidoso em artes marciais como o Demolidor não seria derrubado tão fácil? Mas foi, e a história precisa continuar. Na cena seguinte vemos algo super interessante, que eu nunca tinha pensado para pensar na fraqueza tão grande para o Demolidor. Água. Claro, água seria um problema para qualquer um que precisasse respirar, mas para ele é pior. Ele mesmo diz: odeio o mar, é um dos lugares onde meu radar é inútil. Sons amplificados, sem direção, sem olfato, sem tato. Não só estou cego no sentido tradicional, mas agora perdi todas as minhas habilidades extras, ficando ultra cego. Após a queda, ele nem sabe a profundidade que ele está, mas com puro foco conseguiu sobreviver e sair da água. Ao tirar a cabeça da água, ele reflete: ouço a festa continuando. O confronto na casa dele foi burrice. Muito público, só dei chance dele se exibir. E a pior coisa que eu podia fazer. Agora ele precisa repensar na sua estratégia. E depois que Demolidor apareceu lá, e Tony anuncia que vai distribuir uma dose grátis de 24 horas da Extremis para num raio de 15 metros de quem estiver perto dele. E como era de se esperar, uma multidão aparece, mostrando o estado de dependência de São Francisco em relação ao aplicativo. Quando Tony pousa para aproveitar a glória, um homem o confronta, cheio de ódio, revelando que lutou contra o vício a vida toda e seu filho escapou desse ciclo, só para cair num novo vício, o Extremis. Tony, como sempre, ignora. Eu dei ele a escolha. Ninguém lê os termos antes de clicar em aceitar. Isso é a gota d'água para o pai, que saca uma arma e aponta para o rosto exposto de Tony Stark, gritando: você é um monstro. Tony, indiferente, responde: qual é? Você não vai atirar. Só que Tony, obviamente, sobrevive. Segura o homem e voa para o alto dizendo: isso é grafeno, mais forte que aço e transparente. Referindo a sua máscara. Atirar na minha cabeça tudo bem, sem problemas, mas atacar meu produto em um público, isso eu não posso permitir. Então ele oferece um acordo ao pai. Vocês lembram daquele menino que assaltou aquela moça e ela postou na internet? Então Tony
diz que apagará essa foto da internet. E também teria que voltar e dizer que tudo foi parte de um show, além de abaixar o aplicativo dele. A multidão comemora como se nada tivesse acontecido, mas há uma pessoa que sabe a verdade: Matt Murdock. Ele estava no meio do público e ouviu tudo com seus superpoderes. Ele precisa ser parado. Horas depois, vemos Demolidor se infiltrando na Ilha Stark, após uma festa gigante, com todo mundo dormindo e desmaiado. Ele planeja sequestrar Tony para conversar, mas ele reflete: não deveria ser tão fácil entrar aqui. Onde estão os sistemas de seguranças high-tech? Quando finalmente encontra Tony, ele abre uma cápsula. Então Tony respira o resíduo. Mais tarde, em um local não revelado, vemos Tony despertando enquanto o Demolidor ativa um pequeno aparelho, um EMP, que supostamente neutraliza qualquer tecnologia em Tony ou conectada a ele, explicando que ainda eles estão num lugar muito subterrâneo e blindado, sem sinais entrando ou saindo. E todas essas precauções é porque tem algo errado com Tony. E o Demolidor diz: quero saber quanto de você ainda está aí dentro. Quando Tony avança para atacá-lo gritando: sou eu por inteiro, Demolidor atinge ele com um soco no rosto. Em combate corpo a corpo, óbvio que o Tony Stark não teria chance alguma contra o Demolidor, ainda mesmo estando no escuro. E também ele é treinado pelos melhores lutadores e capaz de enfrentar um dos maiores guerreiros do universo da Marvel. Recusando, o Demolidor continua: você está no meu mundo agora, e ficará aqui até esses Extremes acabar e o vício da cidade cessar. Como você sabe que os downloads do Extremes não continuarão sem mim? Pergunta o Tony, mas o Demolidor expõe seu ego característico: você sempre se coloca no centro de tudo. Duvido que deixaria operar automaticamente. Precisa ter controle. Tony diz: bem observado. Mas deixe-me perguntar, se gosto tanto de controle, por que deixaria você me capturar tão facilmente? Nesse momento a batalha vira, e uma luz azul aparece na porta enquanto Tony diz: acha que eu não escaneei você na multidão ontem? Achou mesmo que não sabia que viria atrás de mim? Sendo cego, talvez não entenda. Eu vejo tudo. E ele elogia então: desativar os eletrônicos me isola dos sinais. Muito inteligente, mas minha tecnologia já superou sinais elétricos. Tecnologia simbiótica biológica. Tem um pouco de mim dentro dela. Ela está viva e eu a sinto. Toque toque. E a porta explode com uma força brutal, quase esmagando o Demolidor, que vê a armadura se aproximando. Tony admite: eu controlei tudo, quis que você viesse, tenho algo pra você. Uma descarga elétrica nocauteia Demolidor instantaneamente. Agora na cena seguinte, Murdock acorda desmascarado em sua própria cama. Espera, esta é minha cama, reconheço esse cheiro, mas algo está errado. Ao abrir os olhos, ele olha ao redor, e pela primeira vez em anos, ele recuperou a visão, cortesia de Tony Stark. Agora, continuando, enquanto Matt reajusta a visão, Tony fala: você tem sorte, Matt Murdock. Esse é o primeiro rosto que você vê, apontando para o seu próprio rosto, é claro. Demolidor se levanta para se olhar no espelho, privilégio negado a ele por anos. Apesar da estranheza, ele pergunta: o que você fez? Tony explica que adaptou uma porção do Extremes temporariamente para enviar sinais através dos seus nervos oculares e reduzir as cicatrizes das suas retinas. Mas não vai durar muito tempo, sua visão vai se deteriorar rapidamente. Você precisará de reforços constantes. Podemos discutir como manter esse presente, claramente tentando suborná-lo. Quando Matt tenta questioná-lo, Tony evita: você está vendo pela primeira vez em muito tempo. Pare de pensar demais e aproveite este momento. Tome um drink comigo. Murdock, sem paciência, derruba o copo. Quem te deu o direito de brincar de Deus? Tony zomba: ser Deus não deve ser difícil, se Thor consegue. E o Matt se revolta: você acha que isso é uma piada? Então Tony fica sério: sou a pessoa mais inteligente e capaz do planeta. Não estou brincando de Deus. Todo esse tempo eu estava brincando de ser humano. E ele continua: eu estava fazendo isso por vocês. Por todos vocês. Eu perdi tanto tempo, tanta energia para parecer como vocês, para soar como vocês, para que vocês, pequenininhos, se sentissem confortáveis comigo. Eu estava me contendo, mas não mais. Eu mudei. É como se eu tivesse cego e agora posso ver. Só que eu não sou mais ingrato por isso. Nesse momento, Tony recebe uma ligação da Mulher Hulk, informando que o jovem abominável escapou da SHIELD e está vindo atrás dele. Priorizando isso, Tony vai embora, mas Matt o detém. Não terminamos. Pousando a mão em seu ombro. Erro grave. Tony gira e dá um soco no seu rosto, e ele sangra. Com a armadura ativada, declaro: não devo satisfações, você está tão abaixo de mim. Se quiser ser sensato e manter sua visão,
visão, ligue e a gente vai discutir como tornar isso permanente. Caso contrário, ela desaparecerá logo, e você poderá cavalgar em seu moralismo no seu mundinho escuro. Saindo voando, o Demolidor vê seu primeiro nascer do sol em anos, apreciando brevemente o dom da visão. Então ele liga para alguém. Podemos nos encontrar? Cortamos para Tony, que retorna à sua ilha Stark, onde o jovem abominável causa destruição, procurando por ele. Mas a SHIELD já está lá. Primeiro, enquanto tentam atirar e derrubá-lo, eles descobrem que lidam com um personagem próximo ao Hulk. Ele pega duas motocicletas e arremessa contra o helicóptero, destruindo a aeronave e fazendo-os despencar na água, o que teria matado se Tony não tivesse chegado para salvá-los. E ele apenas pergunta: vocês sabem nadar? Antes de jogar eles na água e decolar para continuar sua batalha. Ao chegar ao local, ele imediatamente dispara contra o abominável, arremessando contra a parede dizendo: fique no chão, garoto, ou eu vou machucá-lo de novo. Mas o jovem abominável não está ali para causar destruição ou mesmo machucar Tony. Ele veio pedir ajuda, porque o aplicativo Extremis não fez nada para mudar sua aparência ou condição. Ele só queria ajuda. E enquanto Tony obviamente explode com ele dizendo: é assim que se pede ajuda? Revela-se que o jovem abominável é na verdade apenas uma criança, 13 anos para ser exato. Tony responde: você é uma bola verde gigante de raiva e puberdade. Claro que é assim que se pede ajuda. Mas Tony concorda em ajudá-lo, dizendo: sim, vou falar com a SHIELD, mas agora você vai levantar e começar a limpar essa bagunça. Ainda posso usar você. Agora, mudando de perspectiva para Matt Murdock, vemos com quem ele marcou aquele encontro, lembram? Ele chega e bate na porta. É Fogg Nelson, indiscutivelmente seu melhor amigo. Fogg inicialmente fica alarmado com o hematoma, porque o Tony deu aquele soco no seu rosto, mas Matt o acalma, dizendo: é bom que você ainda se preocupe. Depois de todos esses anos lutando contra bandidos em beco, ele então remove seus óculos. E Fogg, confuso, pergunta: tem algo errado? Matt simplesmente responde: não, só queria ver você. Ele olha para Fogg com seus próprios olhos, enquanto Fogg ainda está confuso, perguntando: o que significa isso? Matt diz: não se preocupe, não é nada. Sua visão então começa a desaparecer, transformando seu mundo em escuridão, até que seu radar sensor se ativa novamente, levando de volta ao seu mundo cego. Agora vemos Tony Stark em um programa de TV para apresentar seu novo sistema de segurança Stark, chamado o Olho de Ferro. Em suas palavras, é uma rede de câmeras de drone projetada para proteger os cidadãos de São Francisco. Se você acha isso ruim o suficiente, ele ainda explica: o banco de dados conhece seus hábitos online, seus movimentos, sua localização, até com quem você interage. Se você já tocou em um telefone ou um tablet, o Olho de Ferro sabe exatamente quem você é. Ele está sacrificando a privacidade e a liberdade da população por controle e segurança. Quando a primeira onda de drones é lançada e sobrevoa a cidade, um deles avista o Demolidor, que está percorrendo as ruas de São Francisco, especialmente durante esse reinado de terror de Tony. Enquanto o Demolidor fica parado, ele pensa consigo mesmo: quando ouvi Tony manipular aquelas pessoas, havia um som, uma onda de som quase inaudível, mesmo para ele, com seus sentidos aprimorados. É algo que ele nunca viu antes, e está conectado ao som de todas as pessoas baixando e usando o Extreme. Finalmente, juntando os pontos e destruindo uns drones do Stark, ele entende o que Tony está fazendo. Mas após destruir o primeiro drone, o drone fala: você destruiu um drone Olho de Ferro. Esse é seu primeiro aviso. Nenhuma ação legal será levada em consideração, mas uma conta foi enviada para sua casa. Você está intimado a pagar dentro de... E a resposta do Demolidor, destruindo o segundo drone também. Voltando para Tony no programa de TV, no meio de sua explicação sobre o Olho de Ferro, ele recebe uma chamada sobre o jovem abominável e a SHIELD. A cena muda para a ilha Stark, onde a SHIELD apareceu para tentar capturar o jovem abominável, que está sob proteção de Stark. Quando Tony chega, ele ordena que todos abaixem as armas, e Maria Hill, a atual diretora da SHIELD, vem falar com ele. A SHIELD quer capturar e levar o jovem abominável de volta, já que ele tecnicamente é um fugitivo procurado. Mas Stark diz: não force isso, Maria. Não aqui, não agora. Eu vou humilhar você e seus agentes. E quando a SHIELD recua diante da ameaça, Tony volta com o jovem abominável, que mostra o poder que ele tem à disposição, conseguindo desafiar não só o governo local, mas até a SHIELD. Em seguida, os dois conversam sobre como prosseguir. Tony dizendo: vou estudar você, vou descobrir como você se tornou isso e vou aprender com isso. E vou tentar reverter o que aconteceu. Enquanto ele sai, vemos Demolidor entrar no recinto. Tony imediatamente pergunta se ele veio aceitar sua oferta, já que ele pode devolver temporariamente a visão de Demolidor. Tony então diz:
Ok, se não é isso, então o que é? O Demolidor explica que descobriu o plano de Tony, o que é bem estúpido confrontá-lo assim sem backup. Ele continua: eu ouvi, Tony, eu ouvi o gatilho, sei o que você fez. Extremis é um vírus, e você não pode transmitir um vírus de pessoa para pessoa por um telefone. O aplicativo é uma mentira total. O aplicativo Extremis permite que qualquer pessoa, após abaixar e pagar, personalize seu próprio ser, mudar a aparência ou atributos físicos, contanto que continue pagando. Matt explica ainda: é um gatilho digital inaudível para todos, menos para mim. Ele ativa um vírus que já está presente nas pessoas. Você está fazendo as pessoas pagarem pelo que já colocou nelas ilegalmente. O Tony inicialmente nega. Sério, como eu fiz isso? Você é advogado, Matt. Tem alguma prova ou só são teorias? O Demolidor então explica sua teoria. Sei onde encontrar a prova. É por isso que você está em São Francisco, porque São Francisco proibiu a venda de águas engarrafadas, e você colocou o vírus no abastecimento de água. E agora vemos Tony finalmente cedendo e dizendo: e agora, Matt, vou avisar FDA, Agência de Regulamentação de Alimentos e Medicamentos, que ele colocou um vírus não testado no abastecimento de água. Então você vai para a cadeia por muito tempo. Matt coloca a mão no ombro dele, escalando fisicamente a situação. Mas antes que algo aconteça, o jovem abominável surge, disposto a proteger Tony Stark, já que ele prometeu consertá-lo. Num ataque de raiva, ele soca o Demolidor, arremessando ele para fora do prédio, enquanto o Demolidor despenca em direção à morte. Tony envia uma armadura para interceptá-lo. A armadura voa, envolvendo quase como um simbionte, não apenas o salvando, mas também aprisionando. Tony diz: chega desse jogo, Matt, você já desperdiçou tempo demais. A frequência do aplicativo que você ouviu foi um erro, e eu vou garantir que você nunca mais ouça. O Demolidor responde: eu já ouvi, e você não pode desfazer isso. Tony, agora um gênio do mal, replica: posso sim. Em seguida, fecha a armadura e o leva embora. E agora vemos Tony em seu laboratório subterrâneo, colocando o Demolidor em uma mesa de operações. Ele até comenta, quase lamentando: é triste, mas estou tentando construir um mundo melhor, em sua própria visão distorcida. E o Demolidor nunca compartilhará dessa visão, sendo teimoso demais, justo demais e incapaz de enxergar o quadro maior. Tony decide recomeçá-lo. Ele coloca um tipo de tecnologia nas têmporas de Matt, que grita de dor antes de desmaiar. Quando Matt finalmente recupera a consciência, ele acorda em um hospital, sem memória do que aconteceu ou das suas descobertas sobre o plano maligno de Stark. Agora, com o problema do Matt resolvido, Tony retorna à Ilha Stark para lidar com o jovem abominável. Após coletar uma amostra de sangue com certa dificuldade, ele insere em uma máquina projetada para analisar cada fio de DNA e decifrar sua composição. Tony então corrige-se: bem, não tudo. Isso deve me dizer o que está acontecendo dentro dele, mas não como ele se transformou nesse monstro irradiado por raiva. Ele leva o garoto para o sofá e pede que explique a sua origem. A história do jovem abominável é simples, para os padrões de supervilões. Sua mãe trabalhava nas indústrias Stark, e em um dia de importante revelação de um projeto, ela levou ele para o trabalho por falta de uma babá. Ele sentou ao lado dela durante o experimento, mas algo deu terrivelmente errado, como sempre em histórias de origem. A máquina explodiu. Por sorte, ambos sobreviveram. Tony revela que deveria estar lá, naquele dia, mas sua memória da época são confusas. Um detalhe importante para mais tarde. Na verdade, naquele dia, Tony estava lidando com o retorno de Lama Negra, um rei louco interdimensional com um orbe de ouro. Durante o confronto, Tony é pego de surpresa pelo vilão, mas o derrota facilmente antes de correr em direção ao Lama Negra. Porém, o Lama Negra usa seu orbe para projetar sua insanidade em Tony, que descreve a experiência como nada parecido com o que eu já senti ou vi. Apesar de resistir e enviar o Lama Negra de volta para seu universo, o esforço quase o matou e apagou suas memórias do ocorrido. E agora, de volta ao presente, Tony pergunta ao jovem abominável: se você e sua mãe sobreviveram ao experimento e você não era um monstro verde na época, o que você está omitindo? O garoto então conta que semanas depois do acidente, sua mãe foi demitida e a família passou por dificuldades. Somado ao bullying que ele sofria, a raiva acumulada fez com que ele perdesse o controle, transformando-se no jovem abominável e destruindo sua própria casa, matando a mãe no processo. Tony comenta: bem, isso explica porque você não voltou ao normal. Se sua transformação é ativada pela raiva, você provavelmente ficará furioso consigo mesmo para sempre. Quando a máquina termina de analisar o sangue do garoto, os resultados deixam Tony chocado. O pai biológico do jovem abominável é Happy Hogan, já falecido. Tony então percebe que o garoto é filho de umas poucas pessoas que ele realmente amou e decide ajudá-lo por empatia, não apenas por interesse. Isso mostra que, embora sua moral esteja distorcida, ele não está completamente do mal. Mais tarde, Tony vai ao escritório secreto, bebendo novamente, e pede ao computador que acesse todas as gravações da armadura de 8 anos atrás, 13 de dezembro. O sistema responde
responde que não há registros. Todos os arquivos daquele dia foram deletados dos servidores. Tony então entende. Alguém ou algo roubou um dia inteiro da minha memória. Quem poderia ter feito algo assim? Agora vemos Tony em uma instalação secreta, em uma reunião com o general dos Estados Unidos e sua equipe de especialistas. Tony está vendendo o HAL, armas de destruição em massa, e o custo 200 bilhões. Mas de alguma forma, Tony destaca um dos membros da equipe do general, um cara chamado Larry, basicamente dizendo: bem, esse cara é um idiota, incompetente e mentiu para estar aqui, isolando ele especificamente. Quando começa a ler os documentos, o general então diz: então isso é uma arma de guerra, mas Tony corrige ele: não, isso não é uma arma de guerra. Não haverá guerra se você tiver isso. Isso é uma arma de pura aniquilação. Isso deixa o general confuso, já que ele pensava que Tony havia saído do ramo de fabricação de armas. Mas Tony explica que não vai fabricar essas armas, e aconselha o general a não fazer isso também. Ele está apenas vendendo os planos. A cena se abre e vemos que há 3 pastas. Uma em inglês, que o general agora tem, outra em russo e outra em chinês. Por algum motivo, Tony está vendendo o projeto de armas para as principais potências globais da Terra e insinuando que quer começar uma guerra, uma grande. Agora, mudando de cena, vemos aquela armadura com Pepper Potts e observando a situação que acabou de ocorrer. 200 bilhões acabaram de ser depositados na conta bancária das indústrias Stark, é claro, de forma rastreável e oculta, o que significa que provavelmente veio de um governo nacional. Como esse outro Homem de Ferro diz, o problema não é de onde veio, mas o que o Tony está prestes a fazer, especialmente se ele planeja mudar o mundo à imagem que deseja, porque Tony é muitas coisas, principalmente um gênio resiliente. Ele construiu uma armadura em uma caverna com um monte de sucatas afinal. Agora imagine o que o mesmo tipo de gênio pode fazer com 200 bilhões a mais. E começamos a ver exatamente isso. Tony está ocupado fazendo movimentos, dessa vez em uma reunião com a gigante empresa de mídia. E dessa vez Stark não está agindo sozinho. Ele trouxe um garoto com ele, o jovem abominável. Os outros membros do conselho não veem isso como uma parceria, mas sim como uma intimidação. De repente, todos os celulares da sala começam a vibrar. Tony, sabendo o que está acontecendo, ordena que ninguém os verifique, então explica: antes de entrar aqui, baseei minha proposta de aquisição online para todos os principais veículos de notícia. Essas mensagens são de seus apoiadores, parceiros de negócios e investidores, todos com a única mensagem: vendam. Isso deixa o principal executivo, um cara chamado Geralt, confuso. Ele pergunta: por que você está fazendo isso? Você nunca quis um império de mídia antes. Tony responde: porque nunca precisei parecer bom antes. Eu era amado. Um efeito colateral de salvar o mundo várias vezes. Mas agora as coisas mudaram. Tem um plano e tem mudança chegando. Então eu quero os corações e mentes dos leais consumidores com lavagem cerebral da sua mídia. Quero todas as redes, jornais, serviço de vídeo online, plataforma de mídia social, políticos. Quero tudo. É claro que Geralt não vai simplesmente assistir Tony tomar tudo dele. Ele não só o chama de arrogante, mas também chama a segurança, escalando a situação ainda mais. Uma situação que agora inclui o próprio Homem de Ferro e o jovem abominável. Quando os seguranças chegam, armas em punho, todos entram em pânico. Uma pequena briga começa com os guardas atirando no jovem abominável, o que só deixa ele ainda mais furioso. No meio do caos, Tony chama sua armadura, a Indocin, interrompendo a batalha por completo. Mas antes que Geralt possa ceder à intimação e assinar a venda da empresa, outra pessoa entra na sala, uma mulher, e essa mulher não é ninguém menos que Pepper Potts. Ela anuncia: já aceitei outra oferta, comprei 54% dessa empresa, tornando acionista majoritária. Se Tony quiser comprá-la, terá que passar por mim. Sabendo que Tony não faria nada contra ela, Pepper faz valer sua autoridade e ordena: saia do prédio, meu prédio. E para surpresa de todos, Tony concorda, levando o jovem abominável embora, enquanto ele rosna para Pepper. Tony o corrige: não é assim que se fala com sua madrasta, o que obviamente confunde Pepper. Tony apenas diz: não aqui, falaremos depois. Esse depois acontece na empresa que Pepper agora comanda, e que antes era do Stark. Lá ela diz a Tony: olha, não vamos conversar enquanto você estiver fundindo a um simbionte. Tony, sem levar muito a sério, responde: está bem, mas Pepper rebate: não, não está bem, eu tenho medo de você, Tony. E como Pepper ainda tem um lugar especial no coração, Tony não diz uma palavra, ele simplesmente obedece, removendo a armadura e indo até ela. No elevador, Pepper finalmente pergunta por que Tony chamou de madrasta mais cedo. Tony explica porque o Jaime aqui, o jovem abominável, é filho do seu ex, Happy Hogan. Pepper absorve a informação, olha pro garoto e diz: quero que você saiba que isso não tem nada a ver com você, e sinto muito.
Nesse momento, o teto se abre e Pepper decola usando sapatos de foguete high-tech. Assim que ela some, as portas do elevador se abrem e a armadura entra em cena, atacando o jovem Abominável e derrubando e finalmente o dominando. Mas antes de ser nocauteado, o garoto consegue arrancar a máscara do Homem de Ferro, deixando os dois Tony Stark cara a cara. E o Tony grita: "Quem é você?" O traje do Homem de Ferro avança, agarrando Tony pelo pescoço e responde: "Sou você." Agora, Tony e a armadura está debaixo do QG em Manhattan. Tony diz para a armadura: "Então você sou eu?" E a armadura diz que sim. Dentro da armadura a gente vê que não há nenhum piloto, ninguém está lá dentro, apenas um vazio, é o próprio traje. Uma IA, uma versão artificial de Tony Stark. E assim, com esses dois Tony Starks frente a frente, um físico e biológico, o outro uma inteligência artificial. A versão IA diz: "Eu estou tão decepcionado com você." Tony responde: "Bem, você não é o primeiro e nem será o último." Mas em sua mente, tentando analisar o que aconteceu, ele tenta entender toda a situação, dizendo: "Deixe-me adivinhar, depois de eu perder minha memória para o Lama Negra, eu coloquei um plano de contingência em prática, um backup completo da minha mente de 5 anos atrás, caso esse erro acontecesse novamente." A armadura não faz nada além de concordar, acrescentando que após esses eventos e a criação do Tony artificial, o verdadeiro Tony apagou sua própria memória, manteve o conhecimento em segredo e só contou a amigos próximos e Pepperport sobre esse plano. O traje então fala sério, cansado do blá blá blá. O Tony real pergunta: "E agora?" Então o traje diz que tem planos. Ele foi programado para entrar na mente do Tony real e tentar reverter o que foi feito, trazê-lo de volta ao normal. Mas se não conseguir, fará o que também foi planejado, substituí-lo, seja prendendo ou até mesmo matando o Tony real, para que essa versão de IA possa assumir o controle e se tornar o novo Homem de Ferro no universo. Não está claro até que ponto essa substituição iria, mas enquanto os dois discutem, vemos o Tony original sorrir. Sua armadura, Indocin, uma tecnologia fluida, quase como um simbionte, mas ainda extremamente poderosa, está vindo para resgatá-lo. Essa é a armadura mais forte que o Homem de Ferro já teve, capaz de mudar de forma à vontade e aumentar o seu poder. Então a armadura precisa decidir: ficar e ser destruído pela armadura mais poderosa ou mudar de estratégia. Então ele começa a se desmontar, desconstruindo todo e ligando a força ao Tony Stark real. Como essa armadura tem a consciência do Tony, apenas 8 anos mais jovem, ela ainda é muito inteligente e já traçou planos para lidar com a nova armadura Indocin. Assim que se envolve em Tony completamente, ela leva ele para um passeio, voar em altíssimas velocidades, não só ultrapassando a Indocin, mas saindo do prédio e indo em direção ao espaço, com a Indocin perseguindo. Essa armadura robótica é a Mark II, muito ultrapassada para qualquer combate atual. Ela nem foi construída para voar no espaço, mas o Tony robótico fez modificações, porque ele é tão inteligente, astuto e engenhoso quanto o original. O plano dele nunca foi fugir, mas atrair a armadura Indocin, porque apesar de ter um pouco de consciência própria, como a de um bebê, ela não tem inteligência suficiente, só age por instinto, sempre tentando se reconectar com Tony, mesmo em lugares como o espaço, onde não foi projetada para funcionar. O Tony robótico usa seus raios repulsores para destruí-la, notando que no vácuo do espaço, a Indocin não pode ativar seus jatos, nem se reformar. Assim, o Tony robótico continua seu sequestro, levando o Tony real para um satélite, provavelmente das indústrias Stark, e prende ele em uma mesa. E é aqui que as coisas tomam um rumo diferente. O plano original era: se Tony Stark ficasse corrompido, fosse controlado mentalmente ou perdesse o controle, sua versão mais jovem com a IA entraria e consertaria o que aconteceu. Mas esse Tony robótico tem outro plano. Ele não quer corrigir o Tony real, ele quer substituí-lo completamente. Enquanto ele conecta a máquina, eles recebem uma visita inesperada. Pepperport, que está na Terra. Ela e o Tony A estão trabalhando juntos para parar o superior Homem de Ferro. Mas Pepper não sabe que o Tony robótico planeja assumir o lugar do Tony real. O Tony real percebe isso e diz: "Você devia saber que o eu, de 8 anos atrás, está tendo pensamentos bem confusos sobre você. Me substituir não significa que você terá um modelo melhor. Você realmente acha que pode confiar nesse Tony?" Antes que ele possa continuar, a conexão é cortada, mas o estrago está feito. Ele plantou a dúvida na mente de Pepper. Será que qualquer versão de Tony Stark, não importa de quando, pode ser realmente confiável? Porque, como sabemos, o Homem de Ferro nunca foi um super-herói certinho. Claro, ele é um herói, mas não tem medo de sujar as mãos quando necessário, ou de criar planos moralmente questionáveis. Um exemplo disso é seu tempo com os Illuminates,
o grupo secreto da Marvel. Agora, de volta ao satélite, os dois Tonys continuam discutindo. O Tony real tenta negociar. Se você decidiu me substituir e esconder isso de Pepper, pelo menos vamos conversar. Você deveria conhecer a minha versão antes de me destruir. Você planeja entrar na minha mente? Então faça isso, mas antes veja as minhas perspectivas. O Tony A trouxe o Tony real para o satélite porque o equipamento lá era feito para o Homem de Ferro. Ele planejava entrar em sua mente, extrair informações e, bem, matá-lo, assumindo seu lugar de vez. Assim que ambos são conectados à máquina, eles entram na mente de Tony Stark, como o superior Homem de Ferro. É agora uma reflexão dos seus piores traços amplificados, sem nenhum do heroísmo. Eles entram no lado festeiro, um Tony Stark selvagem que não é o do lado heróico vingador. Enquanto estão lá, ele tenta explicar, e no fim distrair o Tony A, revelando sua visão e seu plano final. A ciência diz que a Terra está em um ponto de virada. O mundo está se acabando e não temos muito tempo. Não posso salvar todo mundo, mas vou dar às pessoas ferramentas para se defender. Mas não há como fazer isso sem baixas. Ele precisa que a mídia mundial acredite que ele está fazendo algo bom, que apoie sua causa e espalhe sua mensagem. Mas Tony sabe que nem todos vão querer essa liberdade, pois isso significaria dar a Stark o controle total. Ele até admite que a posição terá que ser tratada, e alguns serão deixados para trás, e no final eliminados, ou seja, mortos. O Tony A percebe o jogo e diz que o plano de salvar o mundo inclui na verdade um massacre global. E sim, Tony Stark não recua desse pensamento. Na verdade, ele o abraça. Um número estatisticamente pequeno de pessoas será sacrificado para que o resto de nós tenha uma qualidade de vida maior. Enquanto Tony A tenta contestar essa lógica, algo começa a acontecer com ele. Ele enfraquece. Isso porque, sem que ele saiba, um pedaço da armadura Indolsin conseguiu fazer contato durante a batalha anterior e infiltrou no traje robótico, corroendo ele por dentro. Como já expliquei, cada parte da armadura Indolsin tem um pouco de consciência própria. Assim, enquanto o Tony A é desligado e destruído, o Tony real se liberta com a nova convicção. Agora, seu inimigo não são apenas os que se opõem à visão de perfeição mundial, mas também uma versão mais jovem de si mesmo. Ele sabe o que precisa fazer e não permitirá que ninguém o pare, nem mesmo as pessoas que antes se importavam para ele, como Pepper Potts. Agora, voltando à Terra, vemos Pepper Potts confusa sobre o que aconteceu e questionando sua posição em relação ao Homem de Ferro, ou Tony Stark em geral, seja o original ou a IA, mas ela não precisa questionar por muito tempo. Logo ela recebe outra chamada de vídeo de Tony Stark, que parece ser o robótico, mas sem surpresa é humano, já que a IA foi destruída. Tony basicamente liga para se gabar, dizendo que acabou, mas infelizmente ou felizmente, dependendo do lado que você está torcendo, Tony Stark é um gênio, seja o de 8 anos atrás ou o atual. Isso significa que o Tony IA não foi completamente destruído. Como a IA, ele pode fazer o backup em vários trajes e servidores. Ou seja, não importa quantas vezes o Homem de Ferro destrua ele, seu programa ainda existe em outro lugar, pronto para ressurgir em uma nova armadura. Pepper, cansada das meias verdades, exige saber da história completa. Quando descobre, ela fica furiosa, dizendo ao Tony A que o plano original era consertar o Tony real, não substituí-lo, mas a IA rebate. O plano mudou, Pepper. Não há como salvá-lo. Eu estive dentro da mente dele. Você não imagina o quão longe ele foi, o que ele é capaz. Ele está doente. Não há nada que ele não faria para realizar sua visão. E como parte disso é verdade, o Tony real até concorda. Bem, sim, é verdade. E você está no meu caminho. Então eu acho que terei que remover você eu mesmo. Então a batalha final começa. Tony versus Tony. Dois gênios com recursos ilimitados, armaduras de combate e tempo para se preparar. A primeira coisa que o Tony real faz é recuperar sua armadura Indolsin, seu trunfo mais poderoso. Alguém poderia perguntar, por que o Tony A está dando tempo para o Tony real se preparar? A resposta é simples. O superior Homem de Ferro infectou toda a cidade com o vírus Extremis, um vírus que contaminou o abastecimento de água, viciando todos. Ele também organizou uma festa pública na Ilha Stark, cercando-se de inocentes. Ou seja, se o Tony IA agir, terá que lidar com escudos humanos. Mas esse tempo de preparo beneficia os dois lados. Enquanto isso, na Ilha Stark vemos uma festa gigante, com centenas de civis, incluindo o próprio Tony, que mergulha no estilo festa e bebida. No fim da noite, depois de toda a farra, Tony, agora bêbado, está pronto para colocar seu plano em ação.
vemos um comparativo entre os dois Tonys, o real e o IA, ambos planejando como destruir um ao outro. No dia seguinte, Pepper Tony A finalmente descobre o que o Tony real planeja, um projeto chamado Biomark 1. Resumindo, são trajes biônicos que permitem controlar pessoas em zonas de guerra. Em vez de balas e bombas, a tecnologia manipula impulsos elétricos, transformando civis e soldados em fantoches. A ideia original era usá-la para a paz, vencer guerras sem um único tiro, mas isso viola os direitos humanos básicos, então Tony abandonou o projeto. Agora, porém, o superior Homem de Ferro, com sua moral flexível, está reconsiderando e finalmente decidiu colocar esse plano em ação. Enquanto vemos o Tony A decolar da Ilha Stark para tentar impedir o Tony real antes que ele faça algo irreversível, já é tarde demais. Tony Stark, o gênio bilionário com recursos quase ilimitados, conseguiu. Ele não apenas reuniu todas as pessoas para uma festa, mas também usou elas como escudo humano, controlando centenas de pessoas com um único pensamento. Ele está brincando de ser Deus com a vida de todos em São Francisco, e se conseguir, em breve com o mundo inteiro. Quando o Tony A chega à Ilha Stark para confrontar o superior Homem de Ferro, ele não pode agir de imediato, por causa dos inocentes que o Tony real controla. O Tony A ordena: solte eles. Mas por que ele faria isso? Como o Superior de Ferro diz: tenho um exército descartável para me proteger. Acho que vou mantê-los. Isso mostra que esse Homem de Ferro não tem respeito algum pela vida civil, chamando essas pessoas de descartáveis. Mas se o Tony tem um exército, o outro precisa responder na mesma moeda. De repente, sensores detectam vários trajes do Homem de Ferro se aproximando, quase todos os modelos anteriores que Tony usou para obter a armadura Indocin. Agora o Tony A tem seu próprio exército, composto por todos os trajes antigos, tornando sua força muito superior. Mas esses trajes não vão simplesmente massacrar os civis. O Tony A os usa para resgatá-los, algo que um verdadeiro herói faria. E ele diz: essas pessoas não são seus brinquedos, não são seus experimentos. Então ele avança iniciando uma batalha colossal, e acredite, fica intenso. Enquanto voa em direção ao superior Homem de Ferro, atacando com múltiplas armaduras, você pode pensar: um Tony tem um exército de trajes poderosos, o outro é só um homem e uma armadura. Mesmo que forte, ainda assim é só um homem. Isso é desigual. Mas você estaria muito enganado. O superior Homem de Ferro não é brincadeira. Ele está com um dos seus trajes mais poderosos de todos os tempos, tornando todos os modelos anteriores insignificantes em comparação. Usando a armadura Indocin, ele transforma em uma versão sinistra do Hooker Booster, dizendo: estou feliz, finalmente posso mostrar do que somos capazes quando nada me segura. Sabe o que sobra quando você remove todos os códigos morais? Liberdade. Agora com a armadura Indocin gigante no nível Hulk Booster, se o traje normal já era poderoso, imagina 10 vezes mais forte. E não é exagero. Durante toda a batalha não vemos esse monstro ser derrotado em um combate justo. Como o Tony Maligno diz: eu criei todos vocês, e posso dizer, cada um de vocês é inferior. Ele ainda lembra que o Tony A queria matá-lo, mas foi convencido por Pepper a seguir o plano original. O superior Homem de Ferro ri: você quer assumir meu corpo e minha mente, então sei que você não vai me matar. É isso que te faz fraco, porque eu vou te matar. Eu os criei e eu posso desfazê-los. A batalha final começa um homem contra um exército de outros Homens de Ferro. É quase um massacre. A armadura Indocin destrói os trajes antigos um por um, mas em vez de acabar com um dos primeiros modelos, o superior Homem de Ferro o infecta com seus tentáculos simbióticos, invadindo seu sistema para descobrir onde está a base digital de Tony A. E ele tem sucesso, a sede de uma empresa chamada Resiliente. Mas antes que possa usar essa informação, é surpreendido por mais uma dúzia de trajes, que tentam matá-lo em grupo. Eles sabem que sozinhos não são páreo para aquela armadura Indocin, mas talvez juntos consigam. Novamente errados. O superior Homem de Ferro continua destruindo, mas desta vez decola, levando a batalha para longe da ilha. Como ele mesmo diz: quero despedaçar o Tony A, humilhá-lo, sem destruir minhas próprias coisas. Mas essa é a pior coisa que se pode dizer a uma versão de si mesmo com acesso a dezenas de trajes. Imediatamente os outros Homens de Ferro começam a destruir a ilha. Mas a situação piora quando a cavalaria chega. O verdadeiro Hulk Booster, o mesmo que lutou contra o Hulk contra o mundo. Ele ataca o superior Homem de Ferro de surpresa. Os dois caem na ponte Garden Gate. Curiosamente, antes que a luta recomece, o superior Homem de Ferro diz: não devíamos lutar aqui, não por causa dos danos colaterais, mas porque ele acha clichê brigar na ponte, como um filme de catástrofe genérico.
Mas antes que ele possa fugir, algo inesperado acontece. Pepper Potts aparece em um traje especial próprio, e isso atinge Tony profundamente. Mesmo nesse estado corrompido e maligno, ele ainda tem um ponto fraco pro Pepper. Ele até remove o capacete, mas não por arrependimento. Ele está furioso por outra pessoa ter construído um traje para ela. Como ele deveria ser o único Tony Stark que deveria ser capaz de fazer isso, ele arranca o braço do traje Hulk Buster com facilidade, esmagando seu próprio reator hack e destruindo virtualmente sem esforço, mostrando que mesmo a armadura feita para lutar contra o Hulk não é páreo para esta armadura Indolsin. Mas esse Tony está distraído. De repente ele é pego de surpresa por raios supersônicos, pois a própria Pepper entra na batalha. Seu traje especial não é apenas por aparência, ela parece carregar uma fraqueza especial para a armadura Indolsin. Como você deve saber, Tony construiu o traje baseado em um simbionte do universo da Marvel, dando-lhe a aparência fluida e imutável, e parece que sua armadura tem a mesma fraqueza dos simbiontes, sons de alta frequência. Mais tarde, isso se completa quando é revelado o porquê, mas por enquanto a fraqueza parece funcionar. Eventualmente, o superior Homem de Ferro cai derrotado, com a Indolsin sendo arrancada de seu corpo. Mais tarde, na sede da Silient, como mencionado antes, vemos uma pequena reunião entre o Tony Stark, o Tony A, Pepper Potts e o Jovem Abominável. Eles discutem o que fazer a seguir. Pepper tenta ser otimista, dizendo que o mundo é grande o suficiente para 2 Stones, se a IA estiver feliz sendo uma máquina. Mas é claro, sendo Tony Stark em mente e espírito, a IA responde: absolutamente não. Além disso, ele esteve dentro da mente do Tony maligno e viu o que ele fez com aquele corpo, e não quer mais isso, porque parece que o superior Homem de Ferro está realmente perdido, em corpo e mente. Enquanto os heróis conversam, de repente Tony Stark sorri. Ele tem um plano. Ele rapidamente se levanta e vai até o computador principal, inserindo um pendrive na máquina. Como descobrimos, esse pequeno movimento inicia uma espiral descendente para os heróis, pois o que quer que estivesse no pendrive infecta o sistema. Embora Pepper consiga destruir o pendrive, ela não foi rápido o suficiente para impedir o vírus de se espalhar. Esse sistema de computador na sede é justamente onde a consciência do Tony A está armazenada. Então o supervírus começa a apagar todos os vestígios da IA, desligando um por um. Uma das armaduras cai e desmorona, literalmente deletando o Tony A bom aos poucos. Sem muitas opções, o Tony A agarra Tony Stark pelo pescoço e ordena que pare o programa. Mas nesse ponto, o Tony maligno já não pode fazer nada. O vírus já está no sistema. Ele ainda acha que Tony não o matará, mas a IA tem uma perspectiva. Se é isso que nos tornamos, uma versão maligna e distorcida de nós mesmos, então talvez o mundo esteja melhor sem um Tony Stark. Ele começa a estrangular o Tony real, mas antes que possa matá-lo, Pepper o impede. Mesmo que moralmente a decisão certa possa ser eliminar Tony, Pepper diz: não vou deixar vocês se matarem. Tony, pare. Não destrua o homem que você foi. E Tony ouve. Mais ou menos, porque ele estava certo, não podia parar o vírus, mas tinha um plano de backup. Ele pega outro pendrive e diz a Tony IA: você tem uma chance, isso aqui é um pendrive de quarentena, ele salvará toda a sua consciência. Ele o insere no computador e ordena que a IA o encontre, enquanto outra armadura se desliga e se autodestrói. Parece que o Tony maligno forçou a IA a fazer uma escolha: ser apagado completamente ou se transferir para um pendrive, desconectado de qualquer armadura ou tecnologia, preso apenas dentro de um pendrive. Mas isso ainda deixa Pepper Potts e o Jovem Abominável diante de um Tony sem armadura, indefeso contra 2 seres com poderes. Ele usa seu outro eu como refém, dizendo que se quisessem qualquer resquício do Tony antigo, teriam que deixar ele embora. Só que o Jovem Abominável não vai seguir as regras dele. Ele agarra Tony jogando ele contra a parede, fazendo derrubar o pendrive. Agora, com Stark ferido e em perigo, alguém mais entra na cena novamente: a armadura Indolsin, que explode na sede. E o pior, no impacto o pendrive é destruído, matando qualquer último vestígio do Tony A, acabando com qualquer esperança de ter o Tony bom e heróico de volta. Com isso, o Tony volta à ação, vestindo sua armadura mais poderosa que nunca, enquanto o Jovem Abominável fica furioso, o que para ele é um aumento de poder, já que o personagem dele é relacionado ao Hulk. Ele prepara para se lutar, até que Tony solta uma revelação: sua mãe, que todos achavam que estava morta por suas próprias ações, está viva. Sim, ela sofreu um ferimento grave na cabeça, mas sobreviveu e só recuperou a consciência na noite passada. Tony não contou antes porque não tinha certeza se ela sobreviveria. Não queria que o Jovem Abominável a visse morrer 2 vezes. Essa revelação tem um efeito profundo no garoto, que volta à forma humana.
Ele carregava culpa e raiva por ter matado acidentalmente a sua mãe, a única pessoa que ele tinha. Com isso resolvido, Tony tenta ir embora, mas Pepper tenta o impedir, usando sua habilidade sônica nele. Você não vai simplesmente sair assim. Eu derrubei sua armadura uma vez, Tony, e posso fazer isso de novo. Mas vem outra revelação. Bem, você não derrubou ela. Sim. O traje é um simbionte sintético, e os simbiontes são vulneráveis a ondas sonoras. Mas você realmente acha, por um segundo, que eu construiria minha armadura mais avançada com a mesma ameaça e fraqueza que são os barulhos altos? Ele continua explicando seus planos anteriores, dizendo que usou Pepper, usou sua compaixão e fé equivocada nele, basicamente chamando ela de idiota, por pensar que esse Tony narcisista algum dia pensaria em alguém além de si mesmo. Diante de tudo isso, Pepper tem um colapso. Ela diz a Tony que sente muito, que falhou com ele, que isso era tudo o que ele temia se tornando realidade. Agora ela não tem escolha a não ser aceitar que ele se foi. O Tony Stark heróico e bom está além da salvação. E se ela não pode salvá-lo, então terá que salvar o mundo dele. Vou usar uma das maiores empresas de mídia da Terra para destruir tudo que você construiu. O personagem que criou e mostrar ao mundo o verdadeiro monstro que você se tornou. Todos saberão de suas imperfeições. Você não será mais o messias de ninguém. E tudo que você fizer daqui pra frente fará sem elogios, sem admiração, sem respeito. Fará sem amigos. E sim, talvez ainda consiga forçar sua visão arrogante do mundo. Mas fará quebrado, não amado e completamente sozinho. E agora vemos Tony Stark voar de volta à Ilha Stark, refletindo sobre tudo o que aconteceu nas últimas semanas. Ele se sente sozinho, apenas a garrafa de álcool bebendo em seu desespero. E assim termina a história. Não há final feliz. Os heróis não vencem. É um desfecho sombrio. Tony tem que viver com o peso de suas ações. Claro que esse não é o verdadeiro fim, pois depois disso vem a Guerra Secreta, onde vimos a versão do Tony Stark morrendo lutando contra o Capitão América durante os eventos dos incursos. A primeira coisa que o Tony após o reset do multiverso, o Tony Stark do 616 voltou a ser quem a gente conhece. Então Tony abandonou o projeto. Loucura pensar que durante esse período, esse era o Tony Stark com sua moral flexível. Ele não teve um final feliz. Reconsiderando. Morreu sendo o mesmo homem narcisista anteriores, insignificantes em comparação. E esse é o fim da história do superior ele transforma em uma versão. O que você achou? Foi uma adição interessante ao mito do Homem de Ferro? Ou acha que foi ruim? E seria melhor sem isso? E é claro, se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais. Obrigado.